Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química do nosso curso de questões para o Enem. E hoje nós vamos trabalhar, né, com questões inéditas, com questões que não caíram na prova, mas que são aqueles chutes, né, para a prova do Enem, completamente baseadas aí no programa e no estilo da prova. Então, vamos começar aí com a Química básica. Temos um texto, né, que fala que o bronze é uma ligação metálica, né, uma liga metálica homogênea. Aliás, as ligas metálicas são misturas homogêneas, isso já é por definição, tá? E já resolve a questão também. Liga metálica é uma mistura homogênea. Então, no caso, composta de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos. A presença na forma de um metal quase dourado, maleável e dúctil. Seu nome tem origem na palavra persa biri, que significa cobre. Quando exposto ao ar atmosférico, períodos prolongados, é recoberto por uma camada castanha escura de óxidos metais envolvidos na sua composição. Tá? Aqui, olha, para lembrar vocês, nós temos algumas das principais ligas metálicas, todas misturas homogêneas, soluções sólidas. Tá? Bronze, né? Que é o caso aqui, cobre estanho, latão, cobre zinco, aço, ferro, carbono e outros metais, aí pode conter aço titânio, aço molibdênio, pode ter outros metais. E os amálgamas, né, que eram muito usados aí nas obturações dos dentes, feitos de mercúrio e outro metal, mercúrio ouro, mercúrio prata, mercúrio zinco, tá? Um outro metal. Então, a respeito do bronze, podemos afirmar, vamos diretamente aqui na resposta, não é substância pura, né? Não é substância pura. Substância pura só tem um tipo de unidade, né? Ou um tipo de átomo, ou um tipo de molécula. E a substância pura, gente, ela tem uma característica de uma composição constante, né? Ela não muda. Então, quando você fala oxigênio, é O2, não pode ser O3. O3 é ozônio. Se você fala H2O, água, né? Não pode ser H2O2, peróxido de hidrogênio, que é o componente da água oxigenada. Então, a substância pura simples, né, como o O2, que só tem um tipo de elemento, tem aquela fórmula dela constante. A substância pura composta, como a água, que tem dois tipos de elemento, tem aquela composição dela constante, certo? Agora, ligas metálicas, eu posso variar a composição. É uma liga cobre-estanho, mas eu posso pôr 60% de cobre, 40% de estanho, 65% de cobre, 34% de estanho, 1% de outros metais. Tá? Eu posso variar. A característica das misturas é que você pode variar a composição. Igual uma limonada. Quantidade de água, limão. Se você vai pôr açúcar, se você vai pôr adoçante, são misturas. Você pode variar a composição. Agora, substâncias puras, você não pode variar. Certo? Então, não é substância pura, apesar de ter aspecto homogêneo, né? De ser monofásico, um aspecto homogêneo, tá? Mas é uma mistura homogênea, né? Soluções são misturas homogêneas, tem aspecto monofásico, né? Mesmo vistas ao microscópio. Você não consegue ver ali onde é que é cobre, onde é que é estanho. Igual água e sal. Mesmo ao microscópio, você não sabe onde é que é água e o que é sal. Certo? Beleza? Então, conceituação básica dentro da química, tá? E liga metálica é um negócio muito importante, tá? Atomística. O gráfico representa os valores das energias de ionização para a remoção de 7 elétrons de um átomo inicialmente neutro. Vamos lembrar aí, ó, a energia de ionização é a energia necessária para remover elétrons de um átomo no estado gasoso, tá? Remover elétrons de um átomo, faltou a letrinha O aqui, no estado gasoso, certo? Então, isso é clássico dos clássicos, tá?
Então, para remover um elétron, primeiro elétron removido, eu gastei um pouquinho de energia. Para remover o próximo, eu vou gastar mais energia. Porque toda vez que você tira elétron do átomo, o átomo encolhe, a eletrosfera encolhe. Os elétrons restantes ficam mais próximos do núcleo, são mais fortemente atraídos. Sem contar, né, que o átomo já virou um cátion, né, atraindo mais fortemente seus elétrons. Então, eu tirei um elétron, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco. A energia foi aumentando aos pouquinhos. Mas na hora de tirar o sexto e o sétimo elétron, a energia aumentou muito. Então, isso, gente, é uma coisa importantíssima, manjadíssima, que diz para nós o seguinte: que esse átomo tinha 5 elétrons no último nível. São esses 5 aqui que foram mais fáceis de ser removidos. Agora, depois que removeu esses 5 elétrons, que estavam no último nível, aí eu começo a remover elétrons de níveis mais internos. E aí é claro que a energia necessária para remover esses elétrons de níveis mais internos vai ser muito maior, porque eles vão estar muito mais próximos do núcleo. Então, esse sexto e esse sétimo elétrons, né, estão no nível mais interno, mais próximo do núcleo. E esse átomo, então, tem 5 elétrons no último nível. Certo? 5 elétrons no último nível. Então, trata-se com certeza do átomo de carbono? De jeito nenhum. Primeiro, porque o carbono tem 4 elétrons no último nível. E segundo, porque o carbono só tem 6 elétrons. Né? Se eu tirei 7, evidentemente não pode ser o carbono. Apresenta 2 elétrons em seu nível mais afastado do núcleo. Não, 5 elétrons em seu nível mais afastado do núcleo. Então, toma muito cuidado, tá? Porque o aluno olha aqui, ó, e acha que esses são os 2 elétrons afastados do núcleo. Não, ao contrário, tá? É como se o núcleo estivesse aqui, ó. Esses 2 elétrons estão no nível mais próximo e esses 5 estão no nível mais afastado, tá? É como se o núcleo estivesse ali, ó. Então, esses são os mais afastados, esses aqui estão mais próximos, tá? Cuidado com esse tipo de interpretação. Tem tendência a ganhar 3 elétrons para formar o octeto. Perfeitamente. Se ele tem 5 elétrons no último nível, para formar o octeto, tende a ganhar 3 elétrons. Né? Apresenta todos os elétrons distribuídos em um único nível. Claro que não. Esses 5 estão num nível, esses 2 estão no outro. Eu não sei nem mais quantos níveis que tem. Porque, na verdade, eu vou tendo a informação do último nível para o primeiro. Os últimos são os primeiros que eu tenho informação. Né? Na hora que eu tiro os elétrons, os primeiros elétrons a remover, são os do último nível. Então, eu não sei quantos ele removeu, quantos níveis ele tem. Mas eu tenho certeza que pelo menos 2 níveis ele tem. Pode tratar de gás nobre? Não, gás nobre tem 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, né, que tem 2 elétrons no último nível. Então, esse estudo das energias de ionização, das sucessivas energias de ionização, é uma evidência da existência de níveis. Uma evidência muito melhor do que a evidência que o Bohr usou na época dele, né, estudando o espectro do hidrogênio. É uma evidência muito melhor. Tá? Se o Bohr soubesse isso aqui, ó, facilitava demais o modelo atômico dele. Tá? Então, a ideia é essa. Os primeiros elétrons que eu arranco estão no nível mais afastado do núcleo. Então, por exemplo, arranquei 5 aqui, nesse exemplo. Tá? Aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho 8. Por exemplo, eu tenho 8. Aqui, por exemplo, eu tenho 2. Então, isso aqui poderia ser o átomo de fósforo. Entendeu? O núcleo está aqui, 2 elétrons no primeiro nível,
que só cabe 2 elétrons, né? 8 elétrons do segundo nível, 5 elétrons do terceiro nível. Poderia ser o átomo de fósforo de 3 níveis. Mas eu não sei, tá? Quantos níveis tem, porque a informação que eu tenho, né, do exercício é só que tirou 7. Eu não sei se você tem 15, se você tem 30, se você tem 50, eu não sei. Tá? Mas a lógica é mais ou menos essa. Certo? Cada patamar desses aqui significa um nível. E cada aumento desses aqui é que eu passei a tirar elétron de um nível mais próximo do núcleo, de um nível mais interno. Perfeito? Estava tirando no último nível. Agora, ó, vou pular para tirar elétron do penúltimo, mais próximo do núcleo. Vou pular de novo para tirar elétron do antepenúltimo, mais próximo do núcleo. Certo? A lógica é essa. Tá bom? A gente sempre começa a tirar elétrons pelo nível mais afastado. Então, importantíssimo, aliás, o Enem está devendo uma questão com essa abordagem. Tá? Radioatividade. Cientistas afirmaram ter obtido mais energia de uma reação de fusão nuclear, do que absorvida pelo combustível usado para provocá-la. Eles fixaram 192 feixes de laser na direção de um ponto mais estreito do que a largura de um cabelo humano para gerar energia suficiente para comprimir uma minúscula cápsula de isótopos do hidrogênio a um tamanho 35 vezes menor que o original. Com duração de menos de 1 bilionésimo de segundo, a reação liberou 17 quilojoules. Apesar de modesta, essa quantidade de energia modestíssima, segundo os pesquisadores, a liberação de energia foi maior que a energia absorvida pelo combustível, estimada entre 9 e 12 quilojoules. A questão aqui, gente, na verdade é o seguinte, tá? Estamos falando de fusão nuclear, usando isótopos do hidrogênio, que são o deutério e o trítio. Eu posso fundir deutério com deutério, trítio com trítio, deutério com trítio, tá? De qualquer maneira, eu vou formar átomos de hélio e vou liberar muita energia. Muita energia. Só que é o seguinte, claro, quanto mais material eu usar, mais energia eu vou liberar, né? Eles usaram uma quantidade pequena, né? Mais fino que um cabelo humano. Então, é claro, vai liberar pouca energia, tá? Mas qual que é a questão? Né? Qual que é a questão? A fusão nuclear, ela pode liberar tanta energia que há o risco de uma explosão termonuclear, semelhante a uma bomba H, tá? Bomba de hidrogênio, que libera energia na ordem de megatons. É claro, gente, que um fio de cabelo, tá? Uma esfera do diâmetro de um fio de cabelo, ela não vai gerar uma explosão termonuclear, uma bomba H vai destruir a cidade e tudo mais. Claro que não, certo? Mas, se você quer fazer uma reação de fusão em laboratório, se você quer fazer um reator de fusão, você tem que ter mecanismos que evitam que isso aconteça. Então, na verdade, gasta-se muita energia para evitar que dê errado, que o processo dê errado e ocorra uma explosão termonuclear. Então, o gasto excessivo de energia é para a segurança do processo. E ali eles relatam que, pela primeira vez, eles conseguiram gastar menos energia do que a energia liberada, porque o que está acontecendo até então é que você gastava mais energia do que o que era liberado. Então, isso é um passo importante para o desenvolvimento dos reatores de fusão nuclear. Tá? Mas está longe ainda. Certo? Está longe ainda. Então, o processo descrito, que é a fusão nuclear,
que é diferente da fissão nuclear, que é a quebra de urânio, quebra de plutônio, tá? Que já existe, que já acontece nos reatores nucleares em uso no mundo todo, inclusive em Angra. Tá? Então, aqui está tratando de fissão. Isso é um processo conhecido. Um processo, aliás, que não tem risco de explosão nuclear, porque o enriquecimento do urânio é baixo, é menos de 20%. Isso não é suficiente para gerar uma reação em cadeia que produz uma explosão nuclear, mas produz lixo, lixo nuclear, que pode vazar, como vazou em Chernobyl, como vazou em Fukushima, tá? E em alguns outros acidentes em menor proporção, tá? Tanto que você nem ouve falar deles, tá? Agora, a fusão nuclear, ela usa os isótopos do hidrogênio, deutério e trítio, tá? Funde para formar átomos de hélio, libera muito mais energia, não libera lixo nuclear, ou se liberar é em quantidade mínima, certo? Mas tem o risco de descontrole e de explosão termonuclear, que é bomba H, que é muito pior que uma bomba A, uma bomba de fissão. Então, o processo descrito, fusão, é semelhante ao que ocorre nas usinas nucleares convencionais. Não. Usinas nucleares convencionais usam fissão. Fissão, tá? Quebra de urânio, quebra de plutônio, tá certo? Vou colocar aqui estas, né? As mais próximas, né? Nucleares convencionais. Utiliza feixes de laser obtido a partir de elemento radioativo. Não, laser não tem nada a ver com elemento radioativo. Tá? Laser é emissão de luz por cristais, tá certo? Modelo de Bohr, não tem nada a ver com radioatividade. Baseia-se no processo da bomba A detonada em Hiroshima. Não. Bomba A é fissão. Bomba H é fusão, bomba de hidrogênio. Bomba A é fissão igual às usinas nucleares convencionais, só que é urânio fortemente enriquecido. Depende do processo de enriquecimento de urânio. Não. Não usa urânio. Usa deutério, o trítio, ou os dois, tá? Que são isótopos do hidrogênio, né? Deve ter contato com átomos de deutério e trítio, sim, letra E. Fusão nuclear. Beleza? O ferro, metal mais utilizado no mundo na forma pura ou de ligas como aço, é um metal de transição, olha ele aqui, muito reativo, uma tendência relativamente grande de sofrer oxidação. Considere algumas das possíveis transformações químicas sofridas pelo ferro, numeradas de 1 a 4. Podendo utilizar-se do trecho da tabela periódica reproduzida abaixo, em quais das transformações ocorre a oxidação do ferro? Olha, muito fácil. Tá? O ferro aqui não está combinado com ninguém, então o seu estado de oxidação é zero. Aqui está combinado com enxofre. O enxofre é da coluna do oxigênio. Olha que eu vou usar a tabela periódica não para o ferro. Eu vou usar a tabela periódica para o enxofre. Tá? O problema vai ser o enxofre. Cara. O enxofre é da coluna do oxigênio. O oxigênio tem tendência a ganhar 2 elétrons para completar o octeto e formar o íon 2 menos. O enxofre também. Então, se o enxofre forma estado de oxidação 2 menos, o ferro forma 2 mais. Então, na etapa 1 já ocorreu a oxidação. O ferro já passou de 0 para 2 mais.
Etapa 1 é oxidação. Então, já estou entre letra A e letra B. Eu já estou entre letra A e letra B. Porque na etapa 1, o ferro já passou de 0 para 2 mais. Agora, o SO4 vem do ácido sulfúrico, H2SO4, ele também é 2 menos. Então, esse ferro aqui também é 2 mais, então não mudou nada. Etapa 2 não mudou nada. Etapa 2 está fora. Etapa 2 não é oxidação. Bah, se eu já tinha falado com você que era A ou AD, e a 2 está fora, sobrou a D. Né? Resta saber se a etapa 3 envolve uma oxidação. Envolve. Ah, como é que você sabe, Ramon? Olha aqui, valências trocadas. Sulfato, valência 2. Por quê? Porque o sulfato é 2 menos. Ferro, valência 3. Por quê? Porque o ferro aqui está 3 mais. Estado de oxidação 3 mais. O qual ele se encontra aqui também, ó. Oxigênio, valência 2, estado de oxidação 2 menos, ferro, valência 3, estado de oxidação 3 mais. Está vendo? Aqui o ferro não mudou. Mas aqui ele mudou de 2 mais para 3 mais, aumentou. Toda vez que aumenta o número de oxidação, está ocorrendo uma oxidação. Então, teve oxidação na etapa 1, que o ferro passou de 0 para 2 mais, e na etapa 3, que o ferro passou de 2 mais para 3 mais. Perfeito? Então, 1 e 3, letra D, tranquilo. Ligações químicas. Bom, poupei vocês, né, de um texto gigantesco, né? Porque se fosse uma questão realmente do Enem, antes disso aí, ia ter um texto, umas 3, 4 linhas, falando da importância da ligação química, da interação, blá, 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 blá. Tá? Vamos direto ao assunto. Na representação abaixo, identifique a correspondência errada. Também, prova do Enem nunca pede a errada, tá? Prova do Enem sempre pede a certa, tá? Mas, conforme falei, não é uma questão do Enem, é para a gente estudar para o Enem, tá? Vamos dar uma variadinha aí. Entre seta e ligação ou interação apontada. Olha, as interações estão em vermelho pontilhado, porque elas são mais fracas do que as ligações, que são linha contínua, certo? Apesar de que tem ligação aqui pontilhada, porque ela é uma interação. Então, errado. Letra A. Interação entre dipólitos induzidos. Perfeito. Essa região dessa molécula é apolar. Essa região dessa molécula é apolar. São regiões apolares. São regiões apolares que estão interagindo. Ah, professor, mas como é que eu sei que é apolar? Porque nos lembra hidrocarboneto. E hidrocarboneto é apolar. E a interação entre apolares é do tipo de polo induzido. B. Ligação covalente apolar. Perfeitamente. Ligação carbono-carbono a metais iguais, covalência apolar. C. Ligação de hidrogênio. Perfeitamente. É uma interação dessa molécula com a água. Temos a participação do hidrogênio entre dois elementos de grande eletronegatividade, que são o flúor, oxigênio e o nitrogênio, né? Então, quando eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio ligado covalentemente no hidrogênio, qualquer um dos três, tá? Qualquer um dos três aí, ó, ligados covalentemente no hidrogênio, tá aqui, tá vendo? E o hidrogênio sendo atraído, tá? Por um flúor, oxigênio e nitrogênio do outro lado, então aí eu tenho a ligação de hidrogênio.
Esse é o para você encontrar a ligação de hidrogênio. Você vai usar essa linha de raciocínio. É o hidrogênio, de um lado, ligado covalentemente num desses três elementos, está aqui, ó, hidrogênio, ligação covalente oxigênio, na molécula de água, e é atraído por um fluido, um oxigênio e um nitrogênio do outro lado, uma força de atração. Então, isso é que indica para nós a existência da ligação de hidrogênio aqui nesse ponto. Tá? Isso que indica a existência da ligação de hidrogênio. D, ligação covalente polar. Não. D é uma ligação iônica. Né? Entre um cátion e um ânion. D é uma ligação iônica. Certo? Cátion e ânion. Metal a metal. Certo? D não é ligação covalente polar. D é ligação iônica. Ligação metal a metal, cátion, ânion, ligação iônica. Certo? Ligação iônica. É interação íon-dipolo. É a ligação iônica também, envolve íons. Não. Ela envolve um íon, que é o sódio, e uma molécula polar, polarizada, que tem carga, que tem uma carga negativa aqui nesse oxigênio, né? Mas não é porque esse oxigênio é um ânion, é porque ele puxa os elétrons para ele, certo? E aí você tem a atração do lado negativo da molécula de água pelo sódio. Então é um íon e um dipolo, porque a molécula de água ela tem seu lado negativo no hidrogênio, no oxigênio, e seu lado positivo nos hidrogênios. Né? Aí é a história de dipolo. Tá? Aí não é íon, ligação iônica. Aqui é íon mesmo. Esse oxigênio que está com o elétron sobrando, é íon mesmo. O sódio aqui é íon mesmo, perdeu o elétron. A água não é íon. A água é polar, tem cargas, mas não tem íons. Tá? Então, letra D de dado. É claro, para transformar essa questão numa questão igualzinha do Enem, é o que eu falei com vocês: bota o enunciado gigante, né? Troca um monte de coisa aqui, em vez de perguntar errado, pergunta certa. Tá? Mas eu acho que para estudar ela é muito boa. Tá? Por isso que ela está aqui. Reações químicas. Eu experimento 2 chumaços de algodão embebido em ácido clorídrico concentrado, e amônia aquosa concentrada, são colocados ao mesmo tempo nas extremidades de um tubo comprido de vidro incolor, como mostrado na figura. Contudo, suas regiões a mesma temperatura. Isso feito, as duas extremidades são imediatamente arrolhadas. Então, coloquei um chumaço de algodão com ácido clorídrico, tá? Num canto, um chumaço com amônia no outro canto. Fechei. Vapores de ácido clorídrico vão sair daqui, vapores de amônia vão sair daqui, porque essas substâncias são voláteis, tá? E o vapor de ácido clorídrico, que é incolor, vai encontrar o vapor de amônia, que é incolor, e vai formar o sal. Cloreto de amônia, que é um pó branco visível. Um pó branco visível, certo? Então, depois de alguns segundos, mais próximo da extremidade esquerda, ou seja, mais próximo do HCl, forma-se um disco de fumaça branca. Fumaça é pó, tá? Partícula. Fumaça não é gás, não. Tá? Quem acha que fumaça é gás está redondamente enganado. Tá? Uma fumaça é partículas, certo? Pode ser gotículas de água, uma fumaça branca, tá? Pode ser gotículas de água, pode ser fuligem, pó de carvão, pode ser esse pó branco aí do cloreto de amônio, tá? Resultado da reação dos dois gases. O fato do disco de fumaça não ter se formado no centro exato, e sim mais deslocado para a esquerda, mais próximo do HCl, tem a ver com o quê?
tem a ver com o que a gente chama de velocidade de difusão de um gás. Os gases, eles vão se difundir de uma ponta em direção à outra e vão se encontrar. Agora, a velocidade de fusão é inversamente proporcional à massa do gás. Bom, gases na mesma temperatura ocupam o mesmo volume, vocês sabem disso, né? Um mol de qualquer gás, né? Na CNTP ocupa 22,4 ou 22,7, depende do que você usa. Na prática, é 22,4 litros, né? Então, assim, o volume do gás é o mesmo, mas a massa é diferente. Então, se a massa é diferente, a densidade é diferente, tá certo? A densidade é diferente, tá certo? Então, é isso que a gente tem que observar, tá? Quanto maior a massa, menor a velocidade de fusão do gás, tá certo? Quanto maior a massa, menor a velocidade de fusão do gás. Existe um vídeo no YouTube muito bom para você ver isso, tá? Que é esse aqui. Eu não vou tocar ele aqui no meio dessa live aqui, porque eu não sei se ele tem direitos autorais, se ele vai travar, certo? Senão ele trava e vai dar problema danado, tá? É um vídeo desenvolvido pelo pessoal da UFMG, mostrando exatamente esse experimento. Muito interessante, tá? Você vê direitinho o momento que os gases se encontram e formam a fumaça lá no meio, certo? Agora, veja bem, o ácido clorídrico tem massa maior do que a amônia. Quer dizer, o gás clorídrico, né? Porque nem é ácido, né? Ácido tem meia coisa. O cloreto de hidrogênio, o hidreto de cloro, o gás clorídrico, ele tem massa maior do que a amônia. Então, ele é mais lerdo. A amônia é mais rápida. Então, por isso que eles vão se encontrar mais próximos do HCl. Porque no mesmo período de tempo, o HCl andou um pouquinho e a amônia andou muito, né? Aqui, ó. O HCl andou um pouquinho. Deixa eu fazer direitinho com a mão aqui, porque isso aqui é tudo invertido, né? Tudo invertido. O HCl andou um pouquinho e a amônia andou muito. E aí vai encontrar mais próximo do HCl, tá? Então, o fato do disco de fumaça não ter se formado no centro do tubo e sim deslocado para a esquerda tem a ver com a densidade dos gases, exatamente letra A. O mais denso é o HCl, andou menos. O menos denso, que é o NH3, andou mais. Ah, porque tem equilíbrio, deslocado para. Nada disso. Liberação de energia, reação de síntese, nada disso. Agora, perigosíssimo é a letra E, que fala que a amônia tem maior energia cinética. Essa é perigosíssima, tá? Perigo, tá? Não caia nessa, certo? A amônia não tem maior energia cinética do que o ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, o HCl. Por quê? Porque estão na mesma temperatura. Como falou lá no enunciado, eles estão na mesma temperatura. E se estão na mesma temperatura, eles têm que ter a mesma energia cinética. Temperatura, gente, é medida de energia cinética. Temperatura é medida de energia cinética. Então, se vocês estão na mesma temperatura, eles têm que ter a mesma energia cinética. Perigosíssimo isso aí, tá? Mas cuidado com isso aí, bem perigoso.